Boa noite, tudo bem? Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Nessa sexta-feira, é sexta-feira de cura e libertação, em nome de quem? De Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 22, o versículo é o 14. Mateus 22, 14, amém? Irmãos, devemos reconhecer o que Deus faz nas nossas vidas. E como que eu reconheço? Jesus, ele me chama, e eu sei que ele tem um chamado para mim, e também sei que eu sou um escolhido de quem? De Deus. Porque diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Alguns têm chamado, mas poucos são o quê, irmãos? Escolhidos. Por quê? Quando precisamos de uma libertação, ou uma cura, ou até mesmo de um trabalho, coisa do tipo, nós buscamos em quem? Em Deus. Oramos, apresentamos, quando queremos atingir uma meta, quando nós queremos isso, aquilo, nós queremos que Deus nos abençoe. Sim ou não? Mas nem todo mundo, irmãos, tem chamado. E nem todo mundo é escolhidos. Por que o senhor está falando isso, pastor? Que nem todo mundo tem um chamado, que nem todo mundo é escolhido. Porque tem gente, meu irmão, que é chamada, que tem um chamado, mas quando começa a fazer algo para Deus, ele desiste. Aí a gente vê que ele não tem nenhum chamado e nem é o que? Escolhido. Vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos falar de quantos leprosos? 10. E a Bíblia diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, e da onde mais, irmãos? E da Galileia. Por que Jesus passou pelo meio daquelas cidades? Mas passou dando o quê? Um bom testemunho. Como? Atos 1:8, vamos lá? Deixa marcado aqui, vamos já voltar. Olha aqui na televisão, bem rápido. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da onde? Da terra. Jesus passou naquelas cidades, em Jerusalém, volta lá, Lucas 17:11, passou em Jerusalém, passou no meio da Samaria e da Galileia, dando um bom testemunho. Provavelmente falava: olha, lá vai o Messias, o filho de quem? De Deus. Ó, ele está indo ali. Quem? Jesus de Nazaré. Aquele que curou o endemoniado de Gadareno, aquele que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ah, ele também ressuscitou a filha de Jairo, hein? Quem é ele? Jesus de Nazaré. É esse homem? Sim. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque aquele homem saber que Jesus estava passando. E os 10 leprosos, eles fizeram o quê? O que eles fizeram? Vamos ver lá, no nome do Senhor Jesus. Continuando, Lucas 17:12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam como, irmão? De longe. Como que eles pararam? De longe. Por que eles pararam de longe? Por que tem muita gente servindo Jesus de longe? O que impedia aqueles homens chegar até Jesus? O que era? A lepra. Eles eram leprosos. Por que tem muita gente que serve Jesus de longe? O que separa o homem de Deus? O pecado. Tem gente que não é o pecado, tem gente que é mágoa, tristeza, rancor, ódio. Pastor, comigo não é nada disso, graças a Deus que eu não tenho isso. Amém. Mas tem algo que faz você servir Jesus de longe. Porque eles entraram numa certa aldeia, encontraram ali os 10 leprosos, encontraram Jesus, os quais pararam de longe e fizeram o quê? 13. Uma pessoa que se arrepende de verdade, ela tem direito a perdão? Sim ou não?
Ah, tá. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta agora. Quem não levantou não acha nada ou não sabe? Tem direito ao perdão. Mas se ela faz o que está escrito em Gálatas 5:1, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, não os torneis a meter-vos debaixo do jugo da onde? Quer dizer, se a pessoa ela retrocede, ela tem direito ao perdão? Irmãos, a pessoa que retrocede, ela tem direito a perdão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então mostra que ela não se arrependeu. Porque se ela se arrependeu de verdade, ela não peca mais. Você está entendendo? Sim ou não? Então quando eles clamaram por misericórdia, todos queriam ser o quê? Perdoados. Por que, pastor, que todos queriam ser perdoados? Porque o diabo ele rouba, o diabo ele mata e o diabo faz o quê? Destrói. E aí acontece o quê? Volta lá novamente. Lucas capítulo 17, versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de quem? De nós. E ele, vendo-os, e disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram como? Limpos. Todos ficaram o que, irmãos? Limpos. Mas uma questão de obediência. Vocês têm que ir ao sacerdote e mostrar como se vocês estão realmente limpos, curados. Por que o senhor está falando isso? Quando você vai ao médico e faz um exame, o médico vê no seu exame que você está com isso ou com aquilo, ele pede para você fazer uma cirurgia. Após a cirurgia, quando você fica bem, o que acontece? O que acontece? Você volta a repetir novamente o que, irmãos? O exame. Então, irmão, o que acontece? Você vai novamente, e quando você vai lá novamente, você faz o exame novamente, para saber se realmente você foi o quê? Curado. Em nome de quem? De Jesus. É, pastor? Sim. Então Jesus achava que eles iriam voltar. E aí o versículo seguinte diz, 15: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16: E caiu aos seus pés com o rosto em terra e dando-lhe graças. E este era o que, irmãos? Samaritano. 17: E respondendo Jesus e disse: Não foram quantos? 10 os limpos? Aonde estão os 9? Jesus sabia que existia quantos leprosos? Longe, 10. 10 leprosos. Mas só voltou quantos? 1. E aquele um que voltou, ele voltou dando glória a quem? A Deus. Mas após ele ia aonde? Se apresentar ao sacerdote. E quando ele se apresentou ao sacerdote, ele viu que realmente o diagnóstico que o sacerdote deu, ele estava o quê? Curado. Agora ele poderia servir Jesus de quê? De perto. Aí nos mostra que esse homem ele tinha um chamado e ele também era o quê? Escolhido. Ah, pastor, e os outros 9 só tinham chamado? Eles não eram escolhidos. Quando a pessoa ela não é escolhida, irmão, as lutas vêm, as batalhas vêm, mas ela desiste, porque ela não é escolhida. Ela precisa ser escolhida, porque a Bíblia deixa bem claro: no mundo tereis o que, irmãos? Aflições. Mas tende o que, irmão? Bom ânimo. Não é desânimo. Mas tem muita gente, irmão, que misericórdia. Jesus pergunta: cadê os 9? Aonde estão? Só vê esse estrangeiro. E no versículo 18 diz mais: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. Aí ele disse-lhe, levanta-te e vai,
E a tua fé fez o quê? Te salvou. Aquele homem recebeu, meu irmão, uma bênção completa. A pessoa que é chamada e é escolhida, ela não recebe a bênção pela metade. Ela recebe a bênção por inteiro, por completo. Por isso não desista do seu chamado. Não faça voto de tolo. Tem gente que fica: Jesus, se o Senhor me der, eu vou te servir. Jesus, se o Senhor me der, eu vou estar na igreja. Jesus, se o Senhor me der, eu vou dar meu dízimo. Se o Senhor me der, eu vou dar minha oferta. Você está fazendo, meu irmão, um negócio com Jesus. E com Jesus a gente não faz o quê? Negócios. Sabe por quê? Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que voltares e pagai-o. Melhor que não votes do que votes e não pagueis. É melhor não fazer o voto. Se não vai pagar, então quer dizer o que, pastor? Era mais antes eles ficarem como, irmão? Leprosos. Porque cada um foi para sua casa. À tarde eu estava até falando. Quem já ficou internado no hospital? Quem já foi acompanhante de alguém? Ou quem ficou internado também? Qual é a sua vontade quando você está internado? Ir para casa. Mas aqueles homens não podiam ir para casa por conta do quê? Por conta do quê? Da lepra. Quando eles receberam a cura, cada um procurou o quê? Somente um que não. Ele foi receber a bênção completa, porque ele foi chamado por Deus e foi escolhido pelo Senhor, no nome de quem? De Jesus. Quantas pessoas não estão na igreja? Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus me salva. Quando recebe, some. Não seja ingrato. Tem um ditado popular que diz que ingratidão ela tira o quê? Feição. Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus.